regulamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777, ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%. Mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, 31%. Hein, Pedrosa? Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo, que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez, foi lá e tirou a 777, o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas, e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande, e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria, porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Sim. Tanto é que a gente está vendo aí, as ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então, isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhal, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhal, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais, possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então, assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser o modelo John Textor, se vai ser o modelo Grupo City, se vai ser o modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional. E a eleição do Pedrinho, do Vasco, uma possível reeleição, é só no final do ano que vem. Então, se ele não conseguir fazer esse processo até metade do ano que vem, pelo menos para ter um fundo investidor e que possa colocar dinheiro novo no Vasco, que o Vasco possa se estruturar, vai ser muito complicado para ele conseguir se reeleger. Eu não estou brincando. Do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Às vezes eu não estou conseguindo fazer, como na sexta, que era aniversário de um amigo, e eu não quis sair do aniversário dele para fazer a live. Estou sendo bem verdadeiro, bem sincero, bem honesto. Peço desculpa aí às pessoas que ficaram esperando que tivesse live na sexta-feira, mas muito porque a gente tá sem assunto. O assunto do momento é o Mundial de Clubes, e porque o Clube de Regatas Vasco da Gama deu aí um período de férias aos seus profissionais, aos seus atletas. Então, a gente tem pouco assunto para poder falar aqui, embora a gente tenha que comemorar bastante a vitória, né, em cima do São Paulo. Foi uma vitória muito expressiva. No retorno, vale muito a pena lembrar isso, né? No retorno do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 13 de maio, exatamente no mesmo dia da final do Mundial de Clubes. E o jogo de volta é Vasco e Botafogo. Então, o Botafogo vendeu alguns dos seus principais jogadores, contratou outros. O Botafogo é muito bem treinado pelo técnico Renato Paiva.
e surpreendeu o mundo, né, ao conseguir se classificar nesse chamado grupo da morte, né, um grupo muito forte que reunia, né, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E o Botafogo fez a parte dele. Não sei como vai ser, até onde vai o Botafogo. Não sei se teremos um confronto entre brasileiros, né? Se o Palmeiras não perder hoje, ele vai se classificar em primeiro lugar. E aí teremos Palmeiras e Botafogo. Bom, não é novidade para ninguém que eu não tenho participado mais da administração do Vasco, então, se é sigilo, eu não sei mesmo do que está acontecendo. O Vasco tem dificuldades financeiras, por isso, se o Vasco abre muito as suas contratações, ele cria concorrência, isso é fato, isso acontece, né? Porque está cada dia mais escasso o nível de bons jogadores no mercado, né? E eu acho que tem que ser feito mesmo tudo em sigilo. Então, se o Vasco está conseguindo manter o sigilo nas negociações que estão sendo feitas, eu acho que é de suma importância. Agora, que sejam jogadores de alto nível, né? Que sejam jogadores da primeira prateleira. Sei que esses atletas eles são caros, mas não dá para ser apostas como o Jean Davi, como o Maxime Rodrigues, né? Eu sei que o Maxime nem está mais no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas foi gasto 10 milhões de reais na contratação de um jogador do Casa Pia. Nada contra os times menores, né? Mas eu confesso que eu nem conhecia. E olha que eu sou um cara do meio, eu sou um cara do futebol. Então, não conhecer um clube, eu confesso que só conheci porque o Vasco contratou o Maxime Rodrigues do Casa Pia. Então, assim, para mim uma prova de não conhecer de fato o mercado. O Marcelo Santana disse que não era ele quem fazia as contratações. A gente já sabia disso, eu já sabia disso, né? Mas quem é que faz essas contratações? Quem são os responsáveis por essas contratações ruins que o clube perde dinheiro, né? Que o clube perde dinheiro e depois tem que emprestar o jogador de graça, às vezes pagando o salário do atleta, para que os mesmos joguem em outra equipe. Então, se o Vasco estiver, de fato, negociando a contratação de 2 jogadores, que sejam jogadores de alto nível, apesar de que o técnico Fernando Diniz já deixou muito claro, principalmente na passagem dele pelo Fluminense, que ele consegue fazer jogadores de um nível mais baixo render um pouco mais. Mas já chega, né? O Vasco gastou muito dinheiro com esses 5 reforços que eu vou falar agora. Lloyd Augusto, Garré, Nuno Moreira, Jean Davi e Maxime Rodrigues. E só um deles joga de titular no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, esse erro não deveria acontecer outras vezes. Agora, se está negociando em sigilo, é sinal que é jogador de alto nível. Então, a gente vai esperar aí o retorno dos atletas às suas atividades e para ter certeza se essa notícia ela é verdadeira ou não. O futebol de Fernando Diniz é, para muitos, uma arte incompreendida. Para outros,
uma ousadia necessária em um país que sempre valorizou a criatividade com a bola nos pés. Sua ideia central parte de um princípio simples, mas difícil de executar: sair jogando com qualidade desde a defesa, manter a posse, atrair o adversário e criar espaços com toques curtos, tabelas e movimentação constante. Não é um jogo de velocidade e contra-ataque. É um jogo de paciência e inteligência. No Vasco, Diniz chegou com essa missão. Ainda que a torcida desconfiasse, ainda que a diretoria soubesse dos riscos de adotar um modelo que exige mais dos jogadores, o treinador teve o apoio necessário para iniciar seu trabalho. E foi isso que ele fez. Começou a mudar a forma de o time pensar o jogo. A reconstrução da confiança. O primeiro passo de Diniz não foi tático, mas psicológico. O Vasco, quando ele chegou, era um time frágil emocionalmente, sem identidade clara, desacreditado pela própria torcida. Diniz, com seu discurso direto e humano, tratou de recuperar a autoestima do elenco. Deu liberdade aos jogadores mais técnicos, incentivou os jovens da base e resgatou atletas que estavam em baixa. Isso, aliado a um ambiente de treino mais leve e participativo, começou a mudar o clima interno. No vestiário, ele reforçou a ideia de que o Vasco precisava recuperar o prazer de jogar futebol. Futebol se joga com coragem, dizia. E isso se refletiu em campo.